A área sombreada mostrada no diagrama consiste no interior de um círculo de raio 3, junto com a área entre o círculo e duas tangentes ao círculo. O ângulo entre as tangentes, no ponto onde se encontram, é de 60 graus. Qual é a área sombreada? Então, vejamos o seguinte. Nós temos aqui um círculo de raio 3, temos esse ponto que é exterior a esse círculo, de onde partem duas tangentes. Então, a gente já pode afirmar que esse lado aqui ele possui a mesma medida que esse outro lado. Então, façamos algumas construções nessa figura. Então, aqui eu vou pegar a régua e vou traçar aqui esse segmento ligando esses dois pontos de tangência. Então, nós iremos obter esse triângulo isósceles. Ora, mas esse triângulo é um triângulo isósceles em que esse ângulo aqui é 60 graus. Ora, então esses dois ângulos aqui também são 60 graus. Então, ele é mais que isósceles, ele é um triângulo equilátero. Isso mesmo. Eu também irei marcar o centro desse círculo aqui de raio 3 e vou fazer novamente uma outra construção, que vai ser ligar o centro aos pontos de tangência. Então, nós teremos mais ou menos isso daqui, ó. Ok. Então, aqui é 3, aqui também é 3. Eu vou chamar esse ponto aqui o centro do círculo de O. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. E vou ligar o ponto P ao ponto O. Bem, a região que nós queremos calcular, ela é composta por 3 partes. Essa primeira parte aqui, essa segunda parte, que é um segmento de círculo, e essa outra parte aqui, que é o círculo menos esse segmento de círculo, eu vou chamar de região 3. Então, nós queremos a área da região 1 mais a região 2 mais a região 3. E a nossa estratégia vai ser a seguinte. Primeiro, eu calculo a área desse triângulo equilátero, depois calculo a área do círculo e, em seguida, eu excluo, eu subtraio essa área do segmento circular. Porque, se você observar, eu estou contando ele 2 vezes, né? Eu conto uma vez quando eu calculo a área do triângulo equilátero e conto outra vez quando eu calculo a área do círculo de raio 3. Para calcular a área do triângulo equilátero, seria muito bom se eu soubesse o valor do lado. Ora, mas nós temos aqui um triângulo retângulo, em que a base aqui é 3, e esse ângulozinho aqui é, na verdade, 30 graus, concorda? Então, eu posso encontrar o valor desse lado, que eu vou dar nomes aqui, eu vou chamar esse ponto ponto E, esse ponto de ponto M. Então, eu vou encontrar o lado PE. Então, nós sabemos que tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é PE. Então, PE é exatamente 3 sobre a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Ora, mas isso é igual a 9 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Portanto, PE é igual a... Aqui vai ficar 3, 9 sobre 3 é 3, vai ficar 3 raiz de 3. Então, nós já temos o lado do triângulo equilátero PEM. Ora, se nós temos o lado, então nós temos a área também. Então, eu vou indicar desse modo a área do triângulo PEM. Nós sabemos que a área de um triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem é o L? O L é 3 raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado, que aqui vai ficar 9 vezes 3, 27, raiz de 3 sobre 4. Ok. Então, observe que a área do triângulo PEM já me dá exatamente a área dessas duas regiões, 1 mais 2. Agora, vamos calcular a área do círculo de raio 3. Então, a área desse círculo é 9π.
né? Porque o raio é 3, πr ao quadrado. E observe que a área do círculo é exatamente a soma da região 2 com a região 3. Bem, só nos resta agora encontrar a área desse segmento circular. Observe que esse ângulo central aqui, ele é exatamente igual a 120 graus. Por quê? Ora, aqui é 90 graus, aqui é 30, para 180, falta 60 graus. Então, aqui é 60 e aqui também é 60. Portanto, o ângulo todo é 120. Então, para encontrar a área da região 2, a gente vai calcular a área do setor circular e depois subtrair a área desse triângulo EMO. Bem, a área do setor circular, como esse ângulo aqui é de 120 graus, a área desse setor é 1/3 de πr ao quadrado, que é a área do círculo de raio 3. Agora a gente vai subtrair a área desse triângulo EMO, que é igual a 1/2 vezes 3 vezes 3, que é 9, vezes o seno de 120 graus. Então, aqui fica 9 dividido por 3, 3, fica 3π. Aqui vai ficar seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área do segmento circular. Então, para finalizarmos, a soma da região 1 mais a região 2 é a área do triângulo PAM, que é 27 raiz de 3 sobre 4, mais a área do círculo, que é a área da região 2 mais a região 3, que é 9π. Só que agora eu tenho que subtrair a área da região 2, pois eu estou contando duas vezes aqui. Então, menos 3π mais 9 raiz de 3 sobre 4. Então, aqui vai ficar 9π menos 3π, é 6π, mais 27 raiz de 3 mais 9 raiz de 3 vai dar 36 raiz de 3. Sobre 4 dá 9, então fica 9 raiz de 3. Então, essa aqui é a área dessa região sombreada e, portanto, o nosso gabarito é o item A. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.